Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Anunciando a Palavra de Deus com o presbítero Adilson, da cidade de Indaial, Santa Catarina. Nós estamos novamente para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. No vídeo anterior nós falamos sobre a parábola do tesouro escondido. Nós estamos então numa série de estudos bíblicos relacionado às parábolas de Jesus, e hoje nós vamos dar continuidade nessas mesmas parábolas, falando hoje sobre a parábola da rede. E a parábola da rede se encontra no capítulo 13, do versículo 47 até o versículo de número 51 de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus. E eu quero com os irmãos nós estudarmos um pouco a respeito desta parábola. E nesta parábola contém pelo menos 5 elementos que se destacam, né? A rede, o mar, os pescadores, os peixes e também os anjos. E nós vamos estudar sobre cada elemento desta parábola e aplicar para os nossos dias, os dias que estamos vivendo, e nós vamos ver esta aplicação que muitas das vezes contraria a aplicação bíblica verdadeira, contraria muitas interpretações errôneas, né? Então nós vamos ver que no decorrer desta parábola, que não tem nada a ver com arrebatamento da igreja. Nós vamos ver que ali os anjos que vão selecionar os maus dos bons, os injustos dos justos, assim como também a parábola do trigo e do joio. O joio, nesta parábola, ele é amarrado nos feixes e lançado no fogo. Depois é colhido, o trigo no celeiro. Da mesma forma que nós vamos ler aqui a palavra de Deus, vamos ver que os peixes maus serão recolhidos primeiro e depois os peixes bons, serão colocados nos cestos. As duas parábolas, nesse sentido, elas se ajuntam, elas se harmonizam, né? Então nós vamos ver que vai ser depois da grande tribulação que será apartado conforme o capítulo 25, né? E o versículo 31 do 40 até o 46 do mesmo evangelho que escreveu Mateus, ali dos julgamentos das nações. Pois bem, meus queridos irmãos, nós queremos primeiramente ler esta passagem bíblica que eu citei para os irmãos, Mateus 13, versículo 47 até o 51, nos diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, aquilo que eu falei para os irmãos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois bem, meus queridos irmãos, a princípio, nós vamos ver no versículo 47 que Jesus faz uma comparação. A parábola, é comparação. E todos ali praticamente conheciam o que era pescaria. E Jesus falou sobre o reino dos céus, uma semelhança entre uma rede lançada ao mar. A rede aqui que Jesus ele usa nesta parábola é aquela rede de arrasto, né? Que é onde se apanha todo quanto é tipo de peixes, os bons, os ruins, os pequenos, os grandes, todo quanto é tipo de peixe, esta rede apanha e ela é lançada ao mar. Primeiramente, nós vamos identificar este elemento da parábola chamada rede. A rede, que recolhe todo quanto é tipo de peixes, representa, o Evangelho, a palavra de Deus sendo semeada, a palavra de Deus sendo pregada de várias formas. E nós bem sabemos
que existem várias formas de se pregar o evangelho. Se prega o evangelho coletivamente numa igreja, como também em um culto ao ar livre, se prega também em campanhas evangelísticas, onde se tem um aglomerado de pessoas, e também se pesca ou se ganha almas, né? No caso aqui, se ganha almas através de uma pescaria de anzol, individualmente, como Jesus fez em algumas ocasiões, ali com a mulher samaritana, Jesus evangelizando, né? Aquela mulher pecadora, onde Jesus também evangelizando ela. Por fim, o evangelista Felipe evangelizando o eunuco ali da rainha de Candace. Então existe então a pescaria coletiva e a individual. E Pedro, naquela pescaria individual, ali depois, no dia de Pentecostes, né, ganhou aproximadamente quase 3.000 almas, 3.000 peixes, né, para Cristo Jesus. Pois bem, meus queridos irmãos, e vamos ver que a representação do mar também representa a humanidade em geral. Eu quero aproveitar bem o tempo, né, e só vou citar para os irmãos aqui pelo menos 3 referências bíblicas, para os irmãos então, depois quiserem ler, parar o vídeo depois e ler essas referências bíblicas. Isaías 57:20 fala que o mar representa a humanidade em geral. Daniel 7:3, Apocalipse capítulo 17 e o versículo de número 15. Então, se vocês lerem esses versículos, vocês vão presenciar então o mar representando a humanidade em geral. Então a rede representando o evangelho com todas as suas formas de ganhar almas, de pregar o evangelho, e o mar representa a humanidade em geral. Então o evangelho se cumpre no ide de Cristo, que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então os pescadores, para se pescar, precisa então ter os pescadores. O terceiro elemento desta parábola, os pescadores, representa a missão da igreja de lançar a rede. Então, começando então pelos discípulos, 12 apóstolos, Jesus nesta comissão chama os 12 apóstolos, 12 pescadores, ao ponto que Jesus disse que deles fariam pescadores de homens. E também hoje tem milhares de pessoas que pregam então o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a rede, interessante é isto, que a rede nunca se rompeu, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, né? E ela não se desfaz com o tempo, não perde a sua validade, não perde o seu poder, não perde a sua eficácia. A palavra de Deus é viva. É a única palavra, é o único livro que quando nós estamos lendo, o autor se faz presente. Porque o autor das Escrituras é o Espírito Santo de Deus, né? E também, hoje, cada crente, eu e você, meu irmão, somos pescadores de homens ainda, né? Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, cooperadores, líderes em geral, membros em geral, todos então estão incumbidos aqui para pregar o evangelho a toda criatura. Hoje a igreja traz continuidade através desta pescaria, através de rede, através de anzol, mas estão pescando almas para Cristo Jesus. E também o quarto elemento da parábola é os peixes. Os peixes, claro, sem nenhuma dúvida, Jesus falou dos peixes representando as pessoas, né? Num certo sentido, a igreja, pois nela chega-se todo tipo de peixes, ou seja, todo tipo de pessoas. Então a rede representa, em certo sentido, também a igreja, onde se agrega tudo quanto é tipo de pessoas. A igreja de Cristo não tem discriminação de raça, não tem discriminação
de sexo, não tem discriminação alguma. A Igreja de Cristo agrega todo quanto é tipo de pessoas, assim como a rede de arrasto que se ajunta tudo quanto é tipo de peixes, os bons, os maus, né? Assim também a Igreja de Cristo agrega tudo quanto é tipo de pessoas ali dentro. Amém, meus queridos irmãos? E os anjos, o papel dos anjos aqui, os anjos que fazem a separação, conforme nós lemos aqui, que na consumação dos séculos, os anjos virão e separarão os maus dentre os justos. Aqui então eu entro, aqui depois de falar sobre os 5 elementos aqui da parábola, eu entro aqui então, meus queridos irmãos, na aplicação desta parábola. E iniciando dizendo para os irmãos o seguinte, que a Igreja de Cristo prega a palavra de várias formas, como eu expliquei para os irmãos, mas também agrega dentro da igreja vários tipos de pessoas, os bons, os maus, os justos, os injustos, os peixes maus, conforme a parábola aqui, e os peixes bons. E levando em consideração quem faz a separação e quem tira os peixes maus dentre os bons, não é nós, não é a igreja, não é os líderes. Quem faz isso será os anjos que farão isso, sem levar em consideração que tem partes das escrituras que então ensinam aos líderes, aos dirigentes de igreja, aos pastores, então, quando for preciso, então, aplicar a disciplina corretiva, quando for preciso, aplicar a disciplina corretiva com amor, para a restauração daquele membro faltoso. Tem os falsos crentes que convivem com os verdadeiros crentes. Isso será, então, até o arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento da igreja, seguir-se-á, então, a grande tribulação, aonde pela Bíblia Sagrada, quando estudamos sem nenhum tipo de preconceito, haverá salvação durante a grande tribulação, pois haverá então as 2 testemunhas que irão pregar o Evangelho, os anjos que proclamarão, aliás, o Evangelho eterno. Hoje estamos vivendo o tempo da graça, no tempo da grande tribulação será então o Evangelho do reino, porque será implantado os 1000 anos de Cristo na terra. Então Jesus falou tanto dos dias atuais, onde nós precisamos conviver com pessoas que professam a mesma fé, têm nome de crente, têm aparentemente vida de crente, mas não se comporta como cristão salvo. E os crentes fiéis, os cristãos fiéis, os cristãos salvos, então, devem conviver com essa pessoa, mas não se ocupar, então, das suas práticas, não praticar as más obras, não ter comunhão com essas pessoas no sentido de absorver os seus maus ensinamentos. Existem os falsos mestres, os falsos profetas. Então nós, aqueles que são sal da terra e luz do mundo, convivem com essas pessoas dentro das igrejas locais. E a separação irá dar-se-á então ali depois da grande tribulação, meus queridos e amados irmãos. Se nós lermos aqui o capítulo 13, o versículo 30 e depois o versículo 41, aqui da parábola do trigo e do joio, nós já vamos ter uma noção aqui no que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, 13:30 de Mateus: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos. Marque bem, frise bem. Primeiro o joio será colhido e atado em molhos, para então o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora, levando em consideração o arrebatamento da igreja, quem vai ser levado até os ares? Conforme 1 Tessalonicenses,
capítulo 4, 16 em diante. Será que, no caso desta parábola que nós estamos aqui mencionando, os peixes maus? E a parábola do trigo e do joio, será o trigo que aqui nós lemos que vai ser ceifado primeiro? Não, aqui fala que vai ser ceifado o joio primeiro. Então aqui não está falando do arrebatamento da igreja, nem muito menos a parábola da rede, da grande rede, que foi lançada ao mar. Então nós entendemos que tanto a parábola do trigo e do joio, como também a parábola da rede, ali dos peixes maus e os peixes bons, está se referindo depois da grande tribulação, aonde dar-se-á então o julgamento das nações. No capítulo 19 de Apocalipse, onde Jesus virá com poder e grande glória, irá abater o anticristo e todo o seu exército, e a Bíblia diz que todas as nações vão se reunir, e Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes serão lançados no fogo eterno, e as ovelhas então serão colocadas à direita, e terão a oportunidade de ingressar no reino milenial de Cristo. Então, meus queridos irmãos, se você tiver um tempo, depois leia capítulo 25 de Mateus, do versículo 31 até o versículo de número 46, e você vai ver isto, que então essa parábola, o finalzinho dela, se aplica então aos restantes da grande tribulação. Os bodes ali representam as nações bodes, aqueles que se levantaram contra Israel, né? E aquelas nações ovelhas, as ovelhas aqui representam então aqueles que ficaram a favor de Israel durante a grande tribulação. Amém, meus queridos irmãos? Então está aqui a aplicação da parábola da rede. Será separado os peixes bons dos maus, os maus dos bons. Os bons serão colocados no cesto, os maus serão lançados então em trevas exteriores, ou seja, no lago de fogo. Amém, meus queridos irmãos? Quando acontecer essa separação, a igreja estará com Cristo e voltará com Cristo então, e participará então ali juntamente com os judeus salvos, as pessoas salvas da grande tribulação, no reino milenial de Cristo. Então aqui eu encerro esta parábola e lendo dois versículos bíblicos aqui. Mateus 13:30, agora o versículo 41 que eu fiquei para ler para os irmãos. Versículo 41 nos diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, versículo 42, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém, meus queridos irmãos? Então aqui eu encerro, quero fazer uma oração com os queridos, e o próximo vídeo nós estaremos então falando sobre outra parábola, né, do reino dos céus. Queremos orar neste momento. Obrigado por você estar conosco, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem ajudado você, meu irmão. Que o Senhor possa iluminar nossa mente para entender a palavra de Deus, que é harmônica, ela não se contradiz. Vamos orar. Soberano e eterno e amado Deus Pai soberano, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso que nós passamos na tua presença falando desta parábola da rede. Que o Senhor possa iluminar nossos entendimentos, entender, Senhor Deus e Pai, o tempo da escatologia bíblica, aquilo que é aplicado para a igreja, aquilo que é aplicado para Israel e aquilo que é aplicado para os gentios, para nós não confundirmos, Senhor Deus, pelas escrituras sagradas, e assim aprendemos pela mesma a tua palavra, que é rica, Senhor, em conhecimento, em graça, para nós nos estruturarmos, estarmos, Senhor, fortificados na rocha, e assim, Senhor Deus, não sermos confundidos através das heresias, das mentiras que é propagadas. Ajuda o teu povo a discernir bem a tua palavra, porque aquele que é espiritual discerne bem espiritualmente as coisas. Abençoa teu povo, guarda teu povo,
povo, Senhor. Alimenta o teu povo através desta palavra, Senhor. E o teu nome é glorificado. Abençoa aqueles que estão lançando a rede de uma forma e de outra, Pai. Através do evangelismo pessoal, através de evangelismo em massa, coletivo, através na tua igreja, através em instituto bíblico, através da teologia verdadeira, Pai, que traz edificação espiritual. Abençoa teu povo, Senhor, guarda a tua igreja, é o meu pedido e oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa, Jesus Cristo, neste momento, Senhor Deus e Pai Celestial, o teu povo, Senhor Deus, que está trabalhando, o teu povo, Senhor Jesus Cristo, que está, Senhor Jesus, em casa, está em alguns afazeres. Abençoa cada um para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Amém.